Dentro da ACT, da terapia de aceitação e compromisso, a gente chama disso de defusão. Então, existe uma fusão. Se eu comprar, eu vou me sentir melhor e vou tapar o vazio. Então, o meu pensamento faz com que eu julgue que aquele comportamento é o comportamento certo. Está fundido pensamento com comportamento e verdade absoluta. Comprar é o caminho. Quando eu começo a tirar a função da compra, né, e mudar essa percepção, bom, agora a compra ela já não tem mais essa função, porque eu percebo que ela não resolve o problema, eu começo a diminuir a importância da compra na vida dessa pessoa. E isso é um trabalho de defusão dentro da ACT, né, dentro da terapia de aceitação e compromisso. Eu tô tirando, e aí eu começo a tirar valor da compra. E aí eu tiro motivação da compra. E aí a compra já não fica mais com aquela eminência tão grande de eu preciso comprar. Porque eu entendo que ela não vai me resolver. E aí a gente começa a trabalhar outras coisas, tá? Então, o que é realmente que tu gostaria de viver daqui pra frente? Primeiro vamos começar a conversar com a tua mãe. Tá, ok. Outra coisa, vamos começar a perceber que também ser uma facilitadora muito grande para o teu filho não vai resolver a vida dele, não vai trazer autonomia para ele. Então, nós vamos ter que construir aqui um plano de ação para ir, entre aspas, desmamando, dando autonomia para esse jovem, caso contrário, ele vai se tornar um adulto dependente. E isso também os estudos todos já nos mostram, né? Pais muito facilitadores criam filhos que eles têm maior tendência de beber, eles têm maior tendência de usar drogas, eles têm maior tendência de não ter um bom salário lá no futuro e ter transtornos mentais também. Então, dar e facilitar para os jovens, para os filhos, uma estrutura financeira que não os coloque em nenhum tipo de desafio, nenhum tipo de eu preciso, né, resolver minha vida, cria um adulto sem autonomia, sem responsabilidade. É esse o filho que tu quer criar? Que ele dependa de ti o resto da vida? Não, mas e se eu morrer amanhã? Pois é, e se tu morrer amanhã, o que acontece com teu filho? Ele se vira? Não, ele não se vira. Então, na realidade, ao invés de criar um adulto autônomo e seguro, tu tá criando uma pessoa dependente, que na tua falta vai sofrer muito mais. E não é isso que tu quer. Mais uma vez, eu estou diminuindo a função da concessão do dinheiro para o filho, mostrando que existe um outro caminho que é mais funcional, inclusive para o que ela está buscando. E aí nós vamos construindo uma nova percepção do mundo. Nós vamos sedimentando visões diferentes que confrontam a visão passada. A gente vai gerando dissonância cognitiva. E aí eu vou aceitando esses questionamentos. E aí eu vou mudando o comportamento. E foi exatamente isso que a gente fez com ela, e aí trabalhando, né, tanto a questão com o filho quanto do consumo, e começar a estruturar, tá, então qual é a vida que vale a pena ser vivida? Até aqui o foco central foi diminuir essa dor, vamos lá conversar com a mãe, atender as necessidades, entre aspas, do filho, que a gente vai ter que diminuir, e aí agora vamos olhar para ti. Qual é a vida que tu quer viver? Qual é a vida que vale a pena ser vivida para ti? O que é significativo? O que é valoroso? E aí é muito legal, porque faz com que a pessoa floresça. Faz com que a pessoa olhe para dentro e descubra uma vida que ela tinha deixado adormecida. E aí nós começamos a trabalhar essa construção desses valores para construir os objetivos, para construir o planejamento financeiro e toda a estrutura. E aí isso é um trabalho que vai seguindo, né? Mas toda essa história e essa condução resultou para além de um comportamento muito mais assertivo, né? Um comportamento muito mais funcional. Eu trouxe os resultados efetivos porque eu sei que todo mundo gosta, né, de ter um número em si. Então, só para que você entenda o resultado efetivo. A gente teve uma mentoria que normalmente sempre é assim, né? Acontece durante 4 meses. Quando nós começamos, quando eu entrei, ela estava com a conta bancária com 7.976 negativo, sendo que 50% da renda era para despesas essenciais e 70% para despesas não essenciais. Ou seja, obviamente estava ultrapassando o limite com despesas não essenciais, de 70% de não essencial. Existia muita parcela no cartão de crédito, então nós não conseguimos reduzir por inteiro, né? Porque existiam coisas que
ao longo do tempo iam sendo minimizadas, mas quando nós concluímos com uma redução de 37% no valor da fatura do cartão de crédito. A conta que estava 7.900 negativo por mês, nós finalizamos com uma conta positiva em R$ 134 e com uma despesa essencial em 50% e uma despesa não essencial em 50%. Então, reduzimos aqui também 30% das despesas não essenciais. Então, a gente saiu de um quase 8 mil negativo para um R$ 130 positivo em 4 meses. Jéssica, mas ainda não tem uma folga muito grande. Sim, mas eu tô saindo de 8 mil negativo, né? Então, isso é importante também salientar. Por vezes existe uma ilusão de que a mudança ela vai acontecer muito rápida. Só que o mês é um mês, né? No caso, são 4 meses, são 4 ciclos. A gente vai fazendo por ciclo, né? 30 dias, porque o salário é o mês. As contas é do mês. Então, se tem muita coisa para trás, às vezes as pessoas me perguntam, em quanto tempo eu resolvo a minha vida financeira? Não sei. Como é que tá a tua situação? Qual é a tua disponibilidade? Se não existe uma folga financeira que eu consiga, de um mês para o outro, reduzir muitos custos, que nesse caso não tinha como, porque existiam parcelas, ou seja, já existiam compromissos pré-estabelecidos, essa mudança vai demorar um pouco mais. Só que isso aqui já é uma mudança extremamente significativa, porque existiu uma quebra de padrão, principalmente nessas duas frentes, consumo e filho, uma construção de uma visão de futuro nova e uma mudança de comportamento que expressou-se numa redução da fatura em 37% e numa reestruturação de despesas não essenciais, que reduziram 30%, e a gente saiu de 8 mil negativo para 134 positivo. Então, é um resultado impressionante, assim, um resultado ótimo para quem estava há 20 anos vivendo no caos financeiro. Então, assim, esse é um caso que foi muito interessante, um caso que deixa diversas lições e que até hoje ela me manda mensagem falando que fez a viagem que ela queria, que já tem a reserva, que conseguiu antecipar as parcelas do financiamento que ela tinha também, que isso a gente também montou dentro do planejamento, que já não tem mais aquela necessidade de consumo exacerbada. Então é muito legal, assim, né, ver o impacto que as finanças comportamentais ela pode trazer na vida de uma pessoa e que eles são evidentes. Basta nós estarmos de olhos abertos para ver. E mais do que isso, eles não são evidentes só nos números, mas eles são evidentes na construção da vida que vale a pena ser vivida. Na melhora da relação com a mãe, que isso aconteceu, na melhora de relação com o filho, na melhora de relação com ela mesma, dando importância para ela e para a vida dela. Então, eu digo que finanças comportamentais é uma oportunidade para que tu te encontre contigo mesma e descubra que aí dentro existe muito mais do que tu possa estar olhando, que tu pode estar uma flor fechadinha e que ao olhar para tudo que as finanças comportamentais nos ensinam a olhar, tu pode florescer. Eu acho isso riquíssimo. Eu acho um trabalho muito, muito, muito legal, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho de, como eu iniciei o podcast falando, de lá atrás ter escolhido seguir nessa área, porque é lindo ver o que gera na vida das pessoas.